Nesse vídeo eu vou te falar sobre como a tua mente pode estar dificultando ou até fazendo com que o teu processo de emagrecimento não aconteça. O meu nome é Janaína Barney, eu sou psicóloga, tenho formação em terapia cognitivo-comportamental e em obesidade e emagrecimento. Eu imagino que para ti o mais comum seja que quando tu entende que tu precisa emagrecer, tu vá buscar um nutricionista. Aí o nutricionista vai lá, te dá o plano alimentar, tudo certinho e tu entende. Ah, agora eu preciso seguir esse plano e aí tudo vai funcionar. Só que aí começa a tua dificuldade. Às vezes é muito difícil seguir o plano, por mais que tu entenda que isso é o certo a ser feito e que tu entende que tu precisa fazer isso para conquistar aquele objetivo, mas ainda tem coisas que acontecem que te impedem de fazer isso. Por que que tem coisas que te impedem de fazer isso? Porque a gente não leva em consideração muitas vezes que os fatores psicológicos, eles vão entrar como uma barreira ali para o teu processo de emagrecimento. Pouco se fala sobre isso, pouco se entende sobre isso também e pouco se leva em consideração isso. As pessoas acham que só buscar um nutricionista já vai resolver todos os problemas, mas muitas vezes o que acontece é o contrário. Na verdade, na maioria das vezes o que acontece é o contrário, né? Porque se a gente for observar quantas pessoas a gente tem no mundo hoje que estão acima do peso, então é porque isso não é algo simples, isso é algo muito difícil, muito complexo, né? Então hoje a obesidade é um problema mundial, tá? E a gente pode entender que ela também é multifatorial. Então, a gente tem fator genético que influencia na obesidade, a gente tem fator psicológico, a gente tem os fatores nutricionais, de ambiente, culturais também, né? Tudo isso vai colaborar para que a obesidade aconteça, tá? Então, se a gente fala que ela é um problema multifatorial, então a gente tem que trabalhar também do jeito multifatorial para que isso se resolva. E não só buscando uma nutricionista e tentando fazer uma dieta. Isso é importante? É muito importante, mas não é a única coisa a ser feita. E por muitas vezes tu entende que isso que deve ser a coisa a ser feita, que tu deveria conseguir conquistar o teu processo de emagrecimento ali somente com isso, e aí te leva a pensar o que sobre a tua pessoa? Que tu fracassou, que tu não consegue fazer isso, que isso não é para ti. E aí tu vai ter uma consequência também sobre entender que é só a nutricionista que vai resolver o teu problema, só teu plano alimentar que vai resolver o teu problema. Então a gente já vai aí para um lugar onde se abrem muitas portas, né? Que a gente considerar a psicologia dentro desse cenário vai fazer com que isso não aconteça. Imagine que a gente vai fazer um bolo. E aí a gente precisa não só de farinha para fazer o bolo, porque se eu pegar só a farinha, eu vou ter só farinha, não vou conseguir fazer um bolo com farinha. Então, eu preciso da farinha, do leite, do fermento, né? E quando a gente fala que a obesidade é multifatorial, é porque não é só uma coisa que vai fazer aquele indivíduo, aquela pessoa ficar obesa. São várias coisas juntas que, como formando um bolo, elas vão fazer com que aquele problema aconteça, né? Então, se a gente quer daí resolver esse problema, a gente não vai cuidar só da farinha. A gente vai ter que cuidar da farinha, do açúcar, do fermento, do leite. Então, por isso que trabalhar com obesidade é tão complexo e por isso que às vezes as pessoas não conseguem emagrecer, porque só querem cuidar dessa parte nutricional quando vai começar um processo de emagrecimento. Quando a gente fala sobre esse olhar mais voltado para psicologia em relação à obesidade e ao emagrecimento, a gente tem algumas coisas que são características que a gente chama que estão presentes muito mais ali na pessoa com obesidade ou a pessoa que está acima do peso. E quais são essas características? Então, a pessoa, ela costuma
muitas vezes usar a comida como forma de regulação emocional, né? Então, ela vai usar a comida quando ela está se sentindo ansiosa, quando ela está se sentindo frustrada, quando ela está se sentindo culpada, triste. Então, ela recorre ao alimento para que ela consiga aliviar de alguma forma essas emoções ali, tá? Então, a gente vai ter uma pessoa também com autoestima um pouco abalada já, né? Porque dentro da autoestima a gente tem algumas coisas que compõem ela. A gente fala muito sobre autoestima como um todo, mas a autoestima ela não é só uma coisa também. Ela é como se fosse isso do bolo, de novo, né? Ela é composta por uma coisa chamada autoconceito, que é o que a gente pensa sobre a gente mesmo, autoeficácia, que é o que a gente entende que a gente tem capacidade de fazer, e a autoimagem, tá? Então, essa pessoa que ela tem a obesidade ou ela tá acima do peso, geralmente ela tem uma autoestima um pouco abalada já. Por quê? Porque ela entende dela que ela não consegue emagrecer, ela entende dela que ela não consegue fazer algo que é tão fácil para a maioria das pessoas. E ela também tem a questão da autoimagem daí abalada também, né? Porque tá ali se vendo de uma forma como não gostaria de estar. Então já tem essa questão da autoestima um pouco reduzida. Dessas variáveis psicológicas, né? A gente tem a dificuldade de lidar com a frustração, né? E por que que é a dificuldade de lidar com a frustração? A comida é algo muito difícil da gente não ter acesso, né? Se a gente pensa de eu lidar com a frustração hoje de não ter uma Ferrari, é muito mais fácil do que eu lidar com a frustração de não comer um pedaço de bolo. Por quê? Porque o pedaço de bolo eu posso comprar, né? Ele é acessível para mim. A Ferrari não, a Ferrari está muito lá distante, né? Então eu lidar com a frustração de não ter uma Ferrari é muito mais fácil para mim do que lidar com a frustração de não poder comer. Então, geralmente as pessoas que têm obesidade ou que estão acima do peso, elas também têm dificuldade de lidar com a frustração. Por quê? Porque não conseguem dizer não para o alimento, por conta dessa dificuldade. E aí vão dizendo sim, 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 sim. Quando a gente vê, o problema que era pequeno virou um problema muito grande. E aí a pessoa já tá com a autoestima fragilizada e não consegue resolver aquilo, até porque entende que não consegue resolver, não pode resolver, não é capaz de resolver. Entendem como vai virando uma coisa vem atrás da outra e quando vê a gente está com um problemão e vira uma bola de neve. Então, por isso, é muito importante a gente considerar esses fatores psicológicos para trabalhar obesidade e emagrecimento. Também a gente tem pessoas mais irritadiças, mais nervosas, né? Com um humor mais instável. Quando eu falo de um humor mais instável, é uma pessoa que é muito afetada pelas coisas ruins que acontecem no dia a dia. Não consegue lidar com pequenas frustrações ou pequenos problemas, né? E é uma pessoa que não aprendeu muitas vezes a lidar resolvendo os problemas, que foca muito mais em como o problema aconteceu ou como isso afeta a vida do que em como de fato a gente vai resolver o problema. E veja, tudo que eu tô falando aqui não é para que você se sinta culpado às vezes de estar na situação que você chegou ou por você ser assim. Eu quero que você entenda que isso acontece, muitas pessoas passam por isso. Se isso não fosse normal, se isso não fosse comum, a gente não teria estudos que trazem evidências disso, tá? Quando a gente fala que a gente tem estudos com boas evidências, é porque pegaram uma grande quantidade de pessoas e fizeram um estudo de qualidade com aquelas pessoas. Então, se você está entendendo que isso acontece com você, fique tranquila ou fique tranquilo, porque você não está sozinho, porque isso que eu estou trazendo aqui são dados científicos, tá? Que a gente tem
trazidos através de estudos grandes, tá? E aí tu pode estar se perguntando, Giana, mas como que isso aconteceu comigo então? Isso aconteceu porque muitas vezes lá na infância tu não aprendeu a lidar com os teus sentimentos de uma maneira que fosse boa para ti, né? Muitas vezes tu não aprendeu a lidar com os teus problemas de uma maneira que fosse boa para ti. Muitas vezes tu não aprendeu que as tuas emoções não são ruins ou não são o fim do mundo, que tu não precisa resolver elas no exato momento em que elas acontecem. Então, isso não é um problema teu, é um problema de aprendizado que aconteceu. E se a gente está falando que é um problema de aprendizado, isso quer dizer que tu pode aprender diferente, tá? Então, tu ter a consciência disso, entender que tu precisa olhar para esse ponto também, é importante, porque tu já está no caminho, e um grande caminho, um bom caminho para resolver o teu problema de fato. Quando a gente fala de regulação emocional através da comida, o que eu quero dizer com isso? A comida, infelizmente, ela tem um poder de trazer alívio imediato para as nossas emoções, tá? E aí, quando a gente fala de comidas que tem o que a gente chama de um potencial hiperpalatável, que são aquelas comidas que são mais gostosonas, que tem muita gordura, muito açúcar adicionado, sal, realçador de sabor, né? Então, quando a gente fala dessas comidas, isso fica ainda mais perigoso, falando de comida e regulação emocional. Por quê? Porque além da comida ser um distrator, então ela tá ali distraindo as minhas emoções, né? Me distraindo delas. Então pensem comigo que eu tenho uma emoção, aí eu entro com a comida aqui como um distrator dessa emoção. Mas além dela ser um distrator dessa emoção, o que ela vai fazer também? Quando a gente fala de comidas gostosonas, hiperpalatáveis, ela vai entrar como um distrator, mas ela ainda vai ter um potencial de fazer com que eu fique satisfeito, que eu fique bem. Então, essa comida vai fazer o quê? Ela vai liberar dopamina lá no meu cérebro, certo? E isso vai fazer com que eu reforce esse comportamento de sempre buscar alívio das minhas emoções através da comida, tá? Então eu tenho uma emoção, eu entro com a comida, isso libera hormônios lá no meu cérebro que fazem com que eu busque sempre isso para aliviar um desconforto e sentir satisfação, né? Então imagine que vocês tinham uma coisa ruim aqui e aí vocês colocaram uma coisa boa. Então eu sempre vou querer fazer isso. Quando eu tenho uma coisa ruim, que é um sentimento que eu entendo que é ruim, eu sempre vou querer trazer algo bom ou sentir algo bom, que é a comida. E aí eu vou reforçando cada vez mais esse ciclo de aliviar as minhas emoções através da comida, e aí isso vai formando um ciclo cada vez maior de aumento de peso. E aí, além de essa comida ela trazer o alívio da emoção, a gente tem outro ponto também, que é o quê? Pessoas com obesidade, muitas vezes, elas têm um quadro de depressão associado. O que é o quadro de depressão associado? A gente entende que existe a obesidade e junto com ela vem a depressão, porque às vezes essa pessoa acaba se isolando, né? Por conta do peso ou porque pelo que ela entende sobre ela a partir do peso que ela ganhou. Então começa a não sair mais, porque entende que às vezes vai aparecer em fotos, ou vai ter que escutar comentários de outras pessoas falando: ai, mas você engordou, tá mais gordinha. Então acaba a pessoa evitando situações sociais e com isso ela fica mais deprimida. E aí a comida pode entrar como regulação emocional aí nesse ponto também, trazendo essa sensação de preencher um vazio, um prazer imediato também, né? Porque pensa que
essa pessoa está muito tempo sem sentir satisfação de estar com outras pessoas, de estar em outro ambiente, ela está ali isolada, está ali triste e ela está se sentindo vazia. E aí o que acontece? A comida vem preenchendo esse vazio, trazendo prazer nessas situações. E aí a gente tem de novo um ciclo que se repete. Eu já estou evitando situações sociais por conta do meu peso. E aí, por evitar situações sociais por conta do meu peso, eu sinto tristeza, vazio e eu busco a comida como um alívio ou preencher esse vazio ou trazer um prazer imediato. E aí eu, por consequência, aumento o peso também. Então, tudo colabora para que isso vire um ciclo que se repita. E aí tu pode estar se perguntando, tá, eu agora sei de tudo isso que a minha mente, a forma de eu pensar, a forma que eu aprendi a lidar com os meus sentimentos, a forma que eu aprendi a lidar com o alimento, impacta no meu aumento de peso, né? E aí, como que eu vou resolver tudo isso? Então, hoje a gente entende que o melhor tratamento para te ajudar com isso é terapia cognitivo-comportamental, certo? E aí, como que vai acontecer isso dentro da terapia cognitivo-comportamental? Vai trabalhar justamente essas crenças que tu tem relacionadas à alimentação, vai trabalhar esses pensamentos, essas regras que tu criou, tá? E trabalhar também a questão de tu lidar com teus sentimentos de outra forma, tá? Então, hoje tu tem aprendido um jeito de lidar com os teus sentimentos. Mas tu, como eu disse antes, tu pode aprender a lidar com os teus sentimentos de outra forma. Isso é possível. Então, se a gente fosse pensar assim, Jana, numa forma resumidinha, como que eu poderia sair desse vídeo aqui e já começar a fazer alguma coisa para isso que eu entendi me ajudar de alguma forma? Tenta lidar de outra forma com os teus sentimentos. Primeiro, a gente precisa entender que ninguém vai explodir por sentir, né? Então, tu não vai ter uma ansiedade tão grande que isso vai te fazer explodir. Não! Tu não vai ter uma tristeza tão grande que isso vai fazer tu explodir. Não! Então, ter esse pensamento de que tu não precisa resolver o teu sentimento naquele momento é uma coisa muito boa, tá? Então, se eu fosse te dar um conselho de como tu vai começar a trabalhar isso no teu dia a dia, tenta tolerar um pouco mais teus sentimentos. Escolhe um dia da semana. No começo do dia, pensa: hoje eu vou tentar tolerar algum sentimento sem recorrer à comida e ver o que acontece, certo? Eu garanto para ti que tu vai conseguir fazer com que esse sentimento passe sem usar a comida como recurso. E isso já faz parte de tu começar a aprender a lidar de outra forma com os teus sentimentos e com a tua alimentação.